Gênesis 4, versículo 1, versículo 25. Diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Versículo 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim o matou. Os irmãos podem sentar. Nessa noite, nesta oportunidade especial do Dia das Mães, eu quero falar sobre Eva, a mãe de todos nós. É a mensagem, o tema que eu dei para a mensagem nesta noite: Mães com o auxílio do Senhor. Este é o tema da nossa mensagem: Mães com o auxílio do Senhor. Certa vez, uma professora de religião que eu tive, ela me disse o seguinte: que Deus havia criado vários homens e várias mulheres e colocado em regiões diferentes para povoar a terra. Tudo isso para explicar com quem Caim se casou. A Bíblia, irmãos, é um livro que se limita a falar das coisas que Deus considerou necessárias e importantes para a revelação divina. Embora a gente saiba com quem Caim se casou, não precisa ir no cartório, há muitas pessoas que se apegam a pequenos detalhes para tentar negar a inerrância, a infalibilidade e a veracidade da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz, em Atos 17 e 26, que de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra. É isso que a Bíblia diz. De um só, de um único homem, Deus fez toda a raça humana. Deus criou Adão e Eva. E deste casal, Deus fez toda a raça humana, toda a humanidade. Então, Eva é a mãe de todos nós. E nesta noite eu quero falar sobre a maternidade através dos olhos de Eva, a nossa primeira mãe. Como Eva, ela via e recebia a maternidade. Primeiramente, para Eva, a maternidade não era apenas um fruto do relacionamento entre marido e mulher. Quando Deus criou a humanidade, Gênesis 1, 28, diz que Deus os abençoou dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E nós sabemos, irmãos, que o pecado, ele fez um estrago terrível na humanidade. Mas ele não aboliu a bênção da multiplicação. Ele não aboliu a bênção de multiplicar e aumentar que Deus havia dado ao homem e à mulher. Embora Deus tenha punido a mulher, aumentando grandemente a sua dor, como diz em Gênesis 3,16, ele não aboliu esta bênção, que é a bênção da multiplicação, que Deus abençoou ali, primeiro homem e a primeira mulher.
No versículo que nós lemos, no primeiro versículo que nós lemos, diz que coabitou o homem com Eva, teve relação com ela, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Então Eva disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Por que Eva disse isso? Que ela havia adquirido um varão com o auxílio do Senhor, irmãos. Porque para Eva, a maternidade não era apenas o fruto do amor, do relacionamento entre ela e seu marido. Não era apenas um ato físico, mas um ato da bondade e do favor do Senhor. Um ato da bondade e da graça do Senhor. Eva expressou o que o salmista escreveu mais tarde no Salmo de número 127, verso 3. Ele diz: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos são presente de Deus, uma recompensa que Ele distribui aos homens. A ideia do Salmo 127, irmãos, é que a vida do homem é governada por Deus. Inclusive, os filhos são uma herança que Ele distribui. Um bem, uma herança, uma bênção que Ele distribui aos homens. Toda a vida do homem é governada por Deus. E a maternidade e também a paternidade não está excluída deste governo de Deus. Deus distribui conforme Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus distribui os filhos dentro da família e eles são heranças do Senhor para a nossa vida. Eva deu graças a Deus por aquele filho. E talvez, irmãos, quando ela pensasse nisso, talvez ela pensasse: não é isso que eu merecia. Eu não merecia esta bênção de Deus. Eu merecia somente a morte. Talvez ela pensasse: eu não merecia esta bênção do Senhor. Eu merecia realmente só morrer. Mas, quando ela recebe este filho, ela diz: com o auxílio do Senhor, obtive um homem. Eu penso, irmãos, que ninguém no mundo tenha ficado mais feliz do que Eva quando adquiria um filho, um homem do sexo masculino, um filho. Eu penso que ninguém no mundo tenha ficado mais feliz do que Eva. Hoje em dia está muito na moda fazer o chá de revelação de filhos. E quando é uma menina, solta umas fumacinhas cor-de-rosa. Quando é um menino, solta umas fumacinhas azul. E as pessoas vibram, se alegram, ficam felizes, ficam contentes por o filho que está chegando. Muitos casais têm preferência. Eu prefiro um menino primeiro, eu prefiro uma menina. E a notícia de um filho sempre traz muita alegria. Mas eu acredito que ninguém
no mundo tenha ficado mais feliz do que Eva, quando ela, do Senhor, com o auxílio do Senhor, ela adquiria um filho. Esta expressão, com o auxílio do Senhor, irmãos, reflete a sua dependência de Deus, a sua carência, e não só isso, reflete a fé, a esperança na promessa que Deus fez, não para a mulher, mas Deus prometeu para o próprio diabo, que da semente da mulher, do descendente da mulher, ia nascer um que ia esmagar a cabeça dele. Deus disse aqui, no 3 e o versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Deus estava falando diretamente com a serpente. A tua descendência e o seu descendente, o descendente de quem? Da mulher, este ferirá a tua cabeça. E Eva ouviu o proto-evangelho, como é conhecido. Gênesis 3,15 é o evangelho anunciado por Deus, que da semente da mulher ia nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. E Eva se encheu de esperança na promessa que Deus fez. Por isso que eu penso, irmãos, que ninguém tenha ficado mais feliz do que Eva, quando ela teve esse filho e deu esta glória, este louvor para o Senhor. Com o auxílio do Senhor, eu adquiri um varão, um homem. Então, nós devemos nossa origem, a nossa descendência ao Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. Quando Jacó, por exemplo, Gênesis 33:5 relata esta história. Jacó encontrou-se com seu irmão Esaú e ele lhe perguntou: quem eram aqueles que o acompanhavam? E ele lhe respondeu: são os filhos que Deus, em sua bondade, concedeu a seu servo. Nós devemos a nossa descendência ao Senhor, a bondade de Deus. O salmista disse que os filhos são heranças do Senhor. Jacó reconheceu que aqueles eram seus pela bondade de Deus em sua vida. Mas tem uma história que está em Gênesis 30, versículo 1 e versículo 2. Teve uma mulher que ela não havia entendido isso. Raquel, a esposa de Jacó. Quando percebeu, diz ali, quando ela percebeu que não dava filhos a Jacó, implorou a Jacó: dê-me filhos. E a palavra do Senhor diz que Jacó se enfureceu com Raquel. Por acaso sou eu Deus? Ela surtou. Me dê filhos, senão eu morrerei. Jacó falou: mulher, tá louca? Eu não sou Deus. Eu não posso te dar filhos. Eu não tenho esse poder, eu não sou Deus. Por acaso eu sou Deus? Então eu quero dizer que não importa quão fértil a mulher seja, ou quão estéril ela seja, ambas precisam do Senhor,
da sua graça e do seu favor para ser mães, para gerar filhos. Ambas precisam do Senhor para gerar filhos, para serem mães. Precisava, irmãos, uma mulher mais potente e mais fértil do que Eva? Mas ela não atribuiu àquele filho a sua vitalidade ou do seu marido. Né? Ela não falou: ei, Adão, você é bom nesse negócio de fazer filho, hein? Não. Ela disse: do Senhor, com o auxílio do Senhor, eu adquiri um varão. Ela não deu esse louvor à sua fertilidade ou à do seu marido, mas ela louvou a Deus e disse isso: com o auxílio do Senhor, eu adquiri um filho, um varão. Naquele filho, Eva teve sua esperança renovada. Pois Deus havia feito a promessa, como eu já li aqui, da semente da mulher que nasceria e esmagaria a cabeça da serpente. Quando Caim nasceu, Eva louvou a Deus por estar levantando uma posteridade que inverteria os efeitos da queda. Eva louvou a Deus. Aquela Eva que antes da queda deu mais ouvido à voz da serpente, agora ela estava abraçada àquela promessa de Deus. Agora ela cria na palavra de Deus que ela ouviu. Aquela Eva que antes da queda deixou de ouvir a voz do seu Criador. Agora ela estava abraçada à promessa do Evangelho que havia sido feita por Deus, do filho que nasceria. E ela creu, irmãos, nesta palavra. E ela creu nesta palavra. Eu acredito que muitas vezes, quando Eva olhava para Caim, ela se lembrava e pensava o que Deus havia dito. Da minha semente vai nascer aquele que vai reverter esta situação. Da minha semente vai nascer aquele que vai colocar novamente as coisas em seus devidos lugares. Mas o tempo foi passando, irmãos. E a vida de Caim não condizia com a promessa de Deus. O tempo foi passando e a vida de Caim não condizia com a palavra de Deus. Mas nós lemos no 25 que tinha outro menino que nasceu depois de Caim, que se chamava Abel. E Eva começou a ver nele uma linhagem diferente. Porque a palavra do Senhor diz, 1 de João 3,12, diz: não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas próprias obras eram más, e as de seu irmão justas. Matar a Abel não foi a única obra má de Caim. O assassinato do seu irmão foi o ápice da sua maldade.
Caim não praticou apenas uma única obra má. A palavra do Senhor diz que as obras de Caim eram más. A vida de Caim não condizia com aquela promessa que Deus havia feito, porque ele era do maligno. E as suas obras eram más, mas as obras de seu irmão Abel eram justas. E Eva começou a ter novamente a sua esperança restaurada. Porque mãe vê as coisas. Mãe percebe as coisas. Pode ter 10 filhos, mas ela conhece cada um deles e ela vê, irmãos, o comportamento, a índole que cada um está desenvolvendo. Muitas vezes, nós mães, às vezes cegas pelo amor, que a gente chama, de amor, porque o verdadeiro amor, a palavra do Senhor diz que o pai que ama, ele corrige. E a gente muitas vezes cegas, a gente não quer enxergar, mas eu quero deixar essa palavra para todas vocês mães que me ouvem nesta noite e que talvez me ouvirão depois pelo YouTube. Fique alerta aos sinais que os seus filhos dão. Porque muitas vezes os filhos, eles estão dando sinais desde crianças, que estão desenvolvendo uma natureza, uma índole má. Redobre seus cuidados, sua oração na vida deste filho. Esteja alerta, esteja atento. É bonitinho, é fofinho, é queridinho, é o seu filhinho, é o meu filhinho. Mas as crianças dão sinais, assim como eu tenho certeza que Eva viu essa diferença na vida desses 2 filhos, porque as suas obras eram más, a outra, as suas obras eram justas, eram boas. E existem filhos com personalidades difíceis. E eles começam a dar sinais, às vezes, muito cedo. E a gente ignora. Então, eu quero deixar o alerta aqui para vocês, mães. Estejam atentas. Estejam atentas. E se vocês verem que seu filho ou sua filha está desenvolvendo uma natureza meia complicada, redobre seu cuidado. Sua oração sobre a vida dele, a sua orientação da palavra de Deus, Então, havia essa diferença gritante na vida desses 2 filhos. As suas obras eram más, o outro, as suas obras eram justas. E Eva viu essa diferença, as suas esperanças foram renovadas. Então, como nós sabemos que Caim matou Abel, quando Abel morreu, assassinado por seu irmão, Eva viveu não só o luto por um filho, mas por uma descendência da qual viria o Salvador. Não só o luto por um filho, mas ela entendia, ela sabia, e ela estava agarrada à promessa de Deus. Ela não viveu só o luto por um filho, mas também por uma descendência do qual viria aquele que inverteria os efeitos terríveis do pecado sobre a humanidade, sobre a família. Eva olhava entre a sua prole, irmãos, e não via ninguém que pudesse substituir Abel, o justo,
como foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo em Lucas 11:51. Jesus diz que desde o assassinato do justo Abel, chamado de justo pelo próprio Senhor Jesus, até Zacarias, morto entre o altar e o santuário, isso aqui é outro contexto lá de Lucas, mas ali Jesus Cristo chama Abel de justo. E quando Eva olhava para a sua descendência, irmãos, porque nesta ocasião já havia muitas pessoas sobre a terra. A família de Adão e Eva já tinha crescido. Já havia muitas pessoas, né? Havia já uma família estabelecida ali, de filhos de Adão e Eva. Mas a Bíblia menciona aquilo, por isso que eu falei no início. A Bíblia menciona aquilo que é importante, que Deus considerou importante para a história da revelação divina. E menciona aqui esses dois, depois o outro que nasceu, Sete. Então, Eva olhava e ela não via ninguém que pudesse substituir Abel. E como mãe, Eva viveu as angústias e aflições de um mundo caído. Viu sua descendência praticar o mal, afastar-se do Senhor, chorou pela morte de um filho e sentiu os efeitos da queda da forma mais amarga que uma mãe pode sentir. Mas como nós lemos aqui, no versículo 25, Eva teve sua esperança renovada. Aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor. No versículo 25 diz, Adão novamente conheceu sua mulher, e ela teve outro filho, o qual chamou de Sete, pois disse, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel. Mais uma vez, Eva reconheceu a bondade do Senhor. Eva reconheceu a dependência do Senhor e louvou a Deus. Deus me deu outro no lugar de Abel. Sabe por quê, irmãos? Porque não tinha ninguém que Eva olhasse da sua descendência que substituísse Abel, homem justo. Assim também, irmãos, quando Deus olhou para a terra, Ele não viu ninguém que pudesse substituir o seu Filho Jesus. A palavra do Senhor diz que Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo sequer. Todos haviam se desviado para os seus próprios caminhos e abandonado ao Senhor. E não era diferente quando Eva olhava. Não havia ninguém que pudesse substituir aquele filho que foi o primeiro tipo de Cristo, que derramou o sangue e já apontava para Jesus Cristo, o Abel de Deus, o Filho de Deus, que derramaria o seu sangue por nós. Então, o Senhor concedeu para ela outro filho, e ela chamou de Sete, por quê? Porque ela disse, Deus me concedeu outro em lugar de Abel. E mais uma vez reconhece a graça de Deus. As duas vezes que a Bíblia menciona a fala de Eva após a queda, depois daquele diálogo que Deus teve ali com Adão, com Eva e com a serpente. Depois disso, as duas vezes que a Bíblia menciona a fala de Eva, nas duas vezes nós vemos ela reconhecendo
a bondade de Deus em gerar filhos. Aquela Eva autoconfiante de antes da queda, agora ela estava agarrada à palavra de Deus, à voz de Deus e à promessa de Deus. Reconhecendo a sua dependência, a sua graça, a sua misericórdia, a misericórdia de Deus em sua vida, na geração dos seus filhos. Que era a promessa que Deus havia feito para ela. Será que hoje, mães, mulheres, irmãs, tanto tempo depois, nós vemos a maternidade como Eva via? Ou será que a nossa descendência veio apenas do nosso relacionamento conjugal? Quando você olha para os seus filhos, quando você olha para a sua descendência, o que te vem à sua mente? O que você pensa? Você pensa que esses filhos são apenas o fruto do seu relacionamento com o seu marido? Ou você reconhece que isto é bondade de Deus na sua vida, graça de Deus na sua vida? Você reconhece que eles são um presente de Deus para você? A maneira com que nós vemos a maternidade pode mudar muita coisa na criação dos nossos filhos. A maneira com que nós vemos a maternidade pode afetar a maneira com que nós criamos os nossos filhos. Para mim, quanto mulher, a tarefa mais difícil que Deus me deu foi a de ser mãe. Eu acho. Você também acha? Quanto mulher, a tarefa mais difícil que Deus me deu foi a de ser mãe. E a maneira com que eu vejo isso altera a maneira com que eu vou criar meus filhos. Porque foi Deus que me deu. Gente, muda tudo. Quando você olha para os seus filhos e fala assim, ó, mamãe e papai, que fez? É uma coisa. Quando você olha para os seus filhos, foi Deus que me deu. O peso cai. A responsabilidade pesa, irmãos. Porque Deus me deu 2 filhos. Colocou nas minhas mãos, sem chip. O que a Jaque leu? Ensina o teu filho quem? Os pais. Ensina o teu filho, configura o teu filho no caminho do Senhor, na palavra do Senhor, na educação do Senhor. Gente, isso é uma responsabilidade tamanha, porque Deus vai requerer de nós. Nós não estamos falando aqui de salvação. Estamos falando de criação, de responsabilidades como mães. Então, para mim, é a coisa mais difícil que Deus me deu aqui nessa terra. A tarefa mais difícil é de ser mãe. Então, nós precisamos reconhecer que nós precisamos dele para gerar, para cuidar, para educar, para ensinar no caminho do Senhor. Nós precisamos do auxílio do Senhor em todos os aspectos. Todos.
A boa notícia para nós é que o filho que Eva tanto desejava, ele já veio. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus cumpriu a sua promessa. E o filho prometido lá, ele nasceu na plenitude dos tempos. Eva não viu o nascimento do filho prometido por Deus, mas ela se agarrou nessa palavra, ela se agarrou nessa promessa, na palavra de Deus. E nós hoje, nós nos agarramos na promessa e na palavra do filho que veio. Aleluia. Ele já veio. E o filho, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Imagine, irmãs, nós não somos capazes de fazer nem as coisas simples e básicas da vida sem ele. Porque ele diz: nada, sem mim nada podeis fazer. Nós somos incapazes de fazer as coisas menores, mais simples da vida sem ele. Seríamos, por acaso, capazes de executar uma missão tão grande e nobre que Deus nos deu, como a de ser mãe, sem ele? Jamais. Sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer, nada, absolutamente nada. Eu e você podemos fazer sem Jesus e exercer este papel, esta missão de mãe, sem ele, com excelência, jamais nós conseguiremos. Jamais nós conseguiremos. Então Eva depositou sua esperança na promessa do filho que viria. Nós na promessa do filho que já veio. Porque ele veio para reverter aquilo que aconteceu lá no Éden. E nós dependemos de Jesus. Estava lendo aqui o painel que as irmãs fizeram. A palavra de Deus diz que eu sou uma mãe valorosa com Jesus. A palavra de Deus diz que eu sou uma mãe sábia. Com quem? Com Jesus. A palavra de Deus diz que eu sou virtuosa. Com quem? Cadê as mães? A palavra de Deus diz que eu sou uma mãe graciosa. Com quem? Jesus. Só com Ele. Nós poderemos ser isso aqui, ó irmãs, porque Ele disse: sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. Então nós dependemos do Senhor, a nossa dependência de Deus para ser mãe é constante em nossas vidas. Nós devemos a nossa descendência, os nossos filhos para o Senhor. Quantas vezes você olha para o seu filho e você diz: glória a Deus, obtive do Senhor. Quantas vezes você olha para os seus filhos e você louva a Deus? Você fala: com o auxílio do Senhor, eu obtive um filho, uma filha, 2, 3, 10, com o auxílio do Senhor. Glória a Deus, Deus me deu. De repente você pode dizer: ah, mas o meu filho me dá muito trabalho. Foi o Senhor que te deu. Ah, mas o meu filho se afastou da igreja, está desviado no mundo. Foi o Senhor que te deu.
Ah, mas o meu filho isso, o meu filho aquilo. Foi o Senhor que te deu. Foi o Senhor que te deu. Ah, mas o meu filho, irmã Clair, você não sabe o que eu tenho passado com ele. Você nem imagina. Foi o Senhor que te deu. É herança do Senhor na sua vida. Assim como foi um desafio para Eva, criar seus filhos fora do jardim, também é um desafio para nós criar nossos filhos em um mundo caído. Nosso coração se angustia, tememos, muitas vezes choramos. Mas assim como Eva se apegou ao Evangelho, renovou as suas esperanças em Deus, eu quero dizer para você nessa noite, renove as suas esperanças no Senhor. Renove as suas esperanças em Deus. E se apegue ao Evangelho e à palavra do Senhor. Reconheça que você depende dele para ser pai. Você depende dele para ser mãe. Não só para gerar, mas para cuidar, para ensinar, para instruir na verdade do Senhor. Reconheçamos que dependemos dele para sermos mãe neste mundo, fora do jardim. Foi um desafio para Eva criar seus filhos fora do jardim. Assim como é para nós um desafio criar os nossos filhos fora do jardim, em um mundo caído, cheio de pecados, mas que nós possamos renovar sempre a nossa esperança em Deus, na palavra de Deus, no Filho de Deus, no Jesus Cristo, aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente. E reconheça nessa noite que você é mãe com o auxílio do Senhor. Que você e eu, que nós precisamos desesperadamente de Jesus para sermos mães que honram a palavra dele. E olhe para os seus filhos. Quando você olhar para eles, independentemente, aqui nós temos mães que já são avós, filhos criados, adultos, temos mães, filhos ainda pequenos, adolescentes, crianças, temos mamães com filhos bem novinhos ainda, não importa. Foi o Senhor que deu cada um deles para vocês. Visualize os seus filhos nessa noite. Eu quero convidar você, feche seus olhos. Talvez o seu filho, a sua filha está longe de você. Talvez hoje você não pôde abraçá-lo, abraçá-la. Talvez eles estão distantes. Feche os seus olhos nessa noite, visualize os seus filhos e diga: foi o Senhor que me deu. Foi com a graça dele, foi com a ajuda dele que eu obtive esses filhos. Senhor, me ajuda. Ore, peça ao Senhor nessa noite que ele te capacite, te dê graça. Diga para o Senhor Jesus nessa noite o quanto você como mãe precisa dele. Diga para o Senhor nessa noite o quanto você precisa da graça dele, o quanto você precisa da sabedoria dele, o quanto você precisa do auxílio dele. Não é tarde para você.
Não é tarde para você. Diga para o Senhor nessa noite que você precisa estar cheia do Espírito dEle, que você precisa estar cheia da sabedoria, do poder, do conhecimento da palavra dEle, para que você seja uma mãe com excelência nesse mundo. Visualize os seus filhos nessa noite. Diga: eles são meus porque o Senhor me deu. Eles são herança do Senhor na minha vida. Ore pelos seus filhos, abençoe os seus filhos. Declare a bênção do Senhor sobre a vida dos seus filhos nesta noite. Deus te escolheu para ser mãe e Ele te deu os filhos que Ele quis dar, do jeito que Ele quis te dar. Que o Senhor nessa noite, minha irmã, te enche de sabedoria, de capacidade do Senhor. Olha, sabedoria de Deus para falar, sabedoria de Deus para agir, revestimento do Senhor para tratar com os seus filhos, para ser amável, mas também para ser dura quando for necessário. Deus coloque palavras de poder, de revestimento na sua boca. Deus coloque palavras de vida, palavras que quebrem as algemas, que tirem as amarras do diabo, que amarra muitas vezes a vida dos seus filhos. Você em Cristo é capaz. Em Cristo você pode todas as coisas. Em Cristo você é mais do que vencedora. Em Cristo você pode. Aleluias. Eu quero finalizar esta pregação, se o pastor me permite, fazendo uma oração com as irmãs. Eu quero convidar todas as mães para se colocarem em pé nessa noite.